Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio o presidente do grupo Condá de Comunicação, o seu Alfredo Lang, que também foi escolhido o empresário do ano de 2024 em Chapecó, para falar um pouco mais sobre a premiação, além de outros assuntos do contexto econômico, da política e também do cotidiano de Chapecó e também da região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Dr. Alfredo Lang, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista. Seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu e também gostaria de parabenizá-lo pela conquista aí do troféu Nelson Galina na categoria Empresário do ano, edição 2024 em Chapecó. Os nossos cumprimentos ao Diário do Iguaçu pela gentileza do convite e também destacar que recebi com muita humildade, mas também com satisfação, porque à medida que algumas coisas acontecem pela bondade dos associados da nossa querida ASIC, isso também nos conforta, né? E quando se semeia algumas coisas, elas muitas vezes frutificam. E nesse sentido, né, eu agradeço muito a gentileza, a bondade das pessoas que, em votação tradicional, nos escolheram como empresário do ano de 2024. Dr. Alfredo Lang, para começarmos então esta conversa, o senhor esperava esse reconhecimento, né, por parte da SIC, né, como a classe empresarial, produtiva, ficaram sabendo meio que na hora lá, e o que representa para o senhor então receber este reconhecimento, né, o troféu Nelson Galina? Alguns associados da SIC já nos deram assim uma preliminar, porque o processo de escolha ele é dividido em duas fases. A primeira fase é uma votação livre, não que a outra não seja livre, mas é uma votação aberta dos associados escolhendo uma lista tríplice. Então, alguns comentários a gente ouvia, mas sempre é uma expectativa, porque vai valer a do voto, do associado, daqueles que estiveram presentes e tudo mais. E qualquer distinção que é feita a uma pessoa é um galardão que ela ostenta, e nesse sentido, com humildade, eu quero agradecer a todos que contribuíram para isto. E, na particularidade, também dizer alguma coisa que, não digo justifique, porque o rol de empresários, né, que contribuíram enormemente para a nossa capital do Oeste é muito extenso. Isso depende muito de determinadas empatias, né? Então, nesse sentido, é sempre bem-vinda uma distinção deste tamanho e desta repercussão. Doutor Alfredo, quais são os principais diferenciais que Chapecó oferece para que a classe empresarial, produtiva, quem quer empreender e viver na capital do Oeste pode encontrar? São muitas opções. E o que a gente analisa, assim, porque estamos há mais de 54 anos aqui na querida Chapecó, que adotamos, é ver que gradativamente a nossa propositura de crescimento, ela recebeu estágios. E muitas vezes também, recordando lá nos anos 70, se falava que a transformação da proteína animal era um ciclo que já estava exaurido. Grande engano quando se falava disso. Eis que muitas coisas evoluíram, a tecnologia foi incorporada, e aquilo que se falava que era uma atividade econômica expressiva em extinção não se confirmou, e muito pelo contrário,
houveram, claro, alguns reveses de determinadas e importantes indústrias, não só de Chapecó, como da região, mas floresceram com outras denominações, com outras formas de gerir e conduzir o processo, principalmente na integração, que mostraram que esta atividade econômica ainda é representativa e acolhe, no contexto de Chapecó e mesmo da região, o maior contingente de trabalhadores. Veja-se a importância, né, de uma Sadia, hoje BRF, da grande, destacada cooperativa Aurora Coop. Então, este sentido. E os outros, paralelamente, vinham sofrendo determinadas limitações, porque o oeste de Santa Catarina, lá nos anos 70, quando aqui chegamos, era considerado ainda muito marginalizado. Nós até usávamos na época a expressão não estava catarinizado. E nesse sentido, outras tantas e importantes atividades econômicas aqui se desenvolveram. Nós temos, particularmente no nosso caso, o segundo polo de comunicação social de Santa Catarina. Perdemos apenas para a capital, que é a sede do governo, que é a sede do judiciário, que é a sede do legislativo, que é a sede de tantas empresas públicas e outras atividades. E, neste sentido, também tivemos no ramo hoteleiro, que era carente. Quantas vezes, lendo o Diário de Iguaçu, vimos aquela manchete: Chapecó não tem estrutura de hospedagem para sediar eventos. Era uma constante. Hoje é o terceiro polo de hotéis em Santa Catarina, pertendo apenas para a capital e para Balneário Camboriú. E olha que temos outras e importantes cidades catarinenses. E doutor Alfredo, ainda nessa questão, da questão dos diferenciais da capital do Oeste, dentre todos esses pontos positivos, desenvolvimento, na opinião do senhor, que poderia ser feito mais ainda para alavancar ainda mais o desenvolvimento de Chapecó? Estamos caminhando a passos bem largos. Veja, por exemplo, o campo médico hospitalar. Qual foi a evolução de Chapecó? Temos hoje um polo hospitalar e médico destacadíssimo. Temos faculdades de medicina, entre outras tantas, faculdades importantes. Nós temos um polo universitário destacado, temos um polo tecnológico em desenvolvimento, tem polo de outras atividades, de indústrias que aqui se desenvolveram, cresceram e prosperaram. Temos, enfim, muitas coisas boas a comemorar. Claro, mas as novas conquistas precisam ser desafiadas. Temos o poder público municipal muito atento ao desenvolvimento. Temos a cooperação do governo estadual muito significativa, do governo federal da mesma forma. E conjugando todos esses fatores, vamos ver que Chapecó cresce. Não apenas quando a gente vê a nossa fotografia do ramo imobiliário, mas também pela beleza das nossas avenidas, das nossas ruas, do nosso traçado. Temos uma limitação, por exemplo, é o problema da água, do abastecimento da água, que é um desafio que mais dia, menos dia teremos que enfrentar. Quando digo teremos, é o conjunto da obra, porque verdadeiramente uma cidade que tem nos seus limites rios importantíssimos, temos o Rio Uruguai, que está aqui fazendo divisa com o Rio Grande do Sul, onde, pela expressão e pela forma com que esse grande rio permanece,
agora com as barragens e outras coisas, não poderíamos ter falta d'água de forma nenhuma. Mas alguma coisa precisa ser feita. E temos muitas iniciativas aqui se concretizando. Eu vejo, por exemplo, particularmente na imprensa, o nosso polo importante. Poucas cidades de Santa Catarina tiveram 2 canais geradores de televisão, antes de Joinville, antes de Blumenau, antes de Criciúma e etc. Né? Temos um exemplo prático do nosso Diário do Iguaçu, Jornal Diário, impresso. Quantos jornais impressos passaram a não mais existir e que tinham uma respeitável circulação? Né? Temos, no contexto geral, muito a comemorar, mas não se pode comemorar e ficar sentados. A comemoração maior é investir nas nossas limitações, que ainda temos, eu falei da água, mas também, né, ampliar melhor a segurança pública. A rede de universidades é muito bem estruturada. Então temos sim uma cidade onde se pode viver bem. Doutora Freitas, falando agora dessas questões mais a nível de região, né, uma das principais pautas da classe produtiva empresarial e da comunidade, né, como um todo, diz respeito à duplicação, né, das rodovias, principalmente a 282, também as melhorias, né, restauração. Essa também seria uma pauta, uma preocupação do senhor? A logística é fundamental. E o que a gente vê muitas vezes, né, é uma certa inércia. Porque a 282 que mencionaste é a espinha dorsal de Santa Catarina. Essa estrada já deveria ser duplicada há muito tempo. Mas a influência do litoral, lamentavelmente, ocorre. Eu vou te dar um exemplo. Quando aqui se falou de criar um ramal ferroviário entre Chapecó e Passo Fundo e até Ijuí, para chegar ao porto do Rio Grande, falou-se que era um absurdo pensar nisso, porque desintegraria a forma de fazer Santa Catarina melhor identificada com si mesmo. Mas era uma alternativa que se apresentava. E quando foi o movimento aí muito bem articulado pela SIC, pela CDL, todas essas entidades representativas de buscar um ramal ferroviário de Cascavel a Chapecó e estendê-lo até São Miguel do Oeste, aí veio a realidade política representativa. Eu sou ainda muito constante na observação. Nunca se ouviu falar em rede ferroviária entre os portos catarinenses. Bastou partir uma iniciativa, inclusive com investimento privado, para que aparecesse lá alguma joia, algum iluminado, dizendo, não, a preferência do setor ferroviário, que é importante, é ligar os portos catarinenses. E está na prioridade. E nós temos muitos bons representantes, mas em muitas situações o poder de fogo do Oeste não é ainda tão expressivo e decisivo. Mas não podemos nos acomodar. Agora, por exemplo, quando se fala tanto neste ramal ferroviário de Cascavel a Chapecó, já Passo Fundo entrou na coalizão de estender também de Chapecó a Passo Fundo. Então é importante. Não, mas o que se vê agora é revitalizar o ramal ferroviário, né, de Lages até, aproveitando alguns trechos daquela ferrovia quase que desativada, para fazer a ferrovia do Frango. Claro que a ferrovia do Frango é interessante, nós também devemos lutar por ela, mas não marginalizar o outro projeto que é viável, porque quando nós falamos no início da indústria de transformação de proteína, nós precisamos do milho.
O milho vem ou lá do Paraguai ou vem lá do Mato Grosso. E nós pagamos aqui em Chapecó o preço do milho mais barato do que o preço do transporte. Isso aí é um desafio. E a competitividade como é que fica? Então são muitas situações que precisam, né? E temos uma estatística madrasta, que eu já tenho falado muitas vezes com os nossos deputados estaduais, que é o aspecto que na estatística oficial de Santa Catarina, o maior produtor de frango, de suíno e de peru é Itajaí. Está lá na estatística oficial. E isso representa um retorno. Itajaí não é uma cidade tão expressiva. Claro que tem seu porto, mas aqui mais recebe a distribuição do ICMS, mais do que Joinville, que é uma capital da indústria. Então, e não se faz nada a esse respeito. E retorno de ICMS quer dizer renda para o município. Então nós temos, mas a legislação, muda-se a legislação, ou ao menos luta-se para mudar a legislação. Não é tão fácil. O que é fácil? O que cai do céu como maná aqui? Não temos. Se nós quisermos comer todos os dias, 3 vezes por dia, nós temos que ter renda. E há muitas confusões sobre a renda também, mas aí já é um outro fator que muitas vezes, pelo problema de muita mistura de processos até de origem, vamos dizer, de pensamentos divergentes, né? Mas a realidade é que, se nós não tivermos atitudes, e elas precisam ocorrer, e sabemos que não é uma conquista de dias ou de meses. Claro que toda aquela região de Itajaí e vizinhança não vai concordar em receber uma renda pela qual não contribuíram. Não contribuíram. Onde é que se produz proteína animal em Santa Catarina? É no oeste. Pequenas exceções aí em Rio do Sul, outros, mas são frigoríficos isolados, não são da expressão que tem o oeste de Santa Catarina, mesmo o Alto Uruguai Gaúcho, o sudoeste do Paraná. E estamos aí, né? Falta de recursos, mas temos recursos a buscar. Doutor Alfredo, aproveitando também a presença do senhor, né, além de ser um grande empreendedor, né, empresário da área da comunicação e também profissional do direito, vamos falar um pouquinho de política, né? Como o senhor também é um dos grandes analistas da política do Estado, como projeta aí as eleições de 2026? Claro, estamos saindo, né, das eleições municipais, mas deveremos ter aí uma disputa entre 2 candidatos do Oeste, né? Se caso o atual prefeito de Chapecó decidir, né, concorrer ao governo, como que o senhor está projetando e avaliando esse cenário? Disseste muito bem que não terminamos ainda de analisar completamente as urnas de 2024, com grande repercussão, porque muitos avaliam que o pleito federal é o decisivo, que o pleito estadual é o decisivo. Claro que tem a devida importância, mas uma eleição municipal também é muito significativa, porque o contato entre o eleitor e o candidato é muito próximo. E aí a gente vê, né, em alguns momentos, até com um pouco de preocupação, determinadas coligações. E eis que para eleições majoritárias pode haver coligação. E aí a gente vê, né, uma mistura partidária, que onde é que fica a ideologia? Partidos diametralmente opostos. E outro detalhe, para se registrar um partido político no Brasil, onde os partidos têm o monopólio eleitoral, tem que haver um programa, tem que haver um manifesto, tem que haver um estatuto diferenciado dos demais. E se é diferenciado dos demais, nós vemos inclusive antagonismos entre os programas partidários. Mas na eleição municipal fica um pouco afastado. Já nas eleições estaduais, pelo
mosaico que se apresentou no Brasil nessa eleição, nós também tivemos coligações quase que impossíveis de serem analisadas e confrontadas com os programas partidários, entende? Então nós temos esse detalhe aqui que não condiz com verdadeiramente o que deveria ser, já que não podemos ter candidaturas autônomas. Temos que saber desse fato. Ninguém vai concorrer de vereador a presidente da República se não estiver previamente filiado a um partido político e ainda com antecedência. Então, o regime partidário se impõe, mas nós aqui, será que temos 30 e tantas ideologias diferentes que obtiveram registro? Como é que eles foram capazes de criar e vencer esses obstáculos para registrar um novo partido e depois dizer que está tudo igual? Se está tudo igual, não pode. Partido é uma parte do todo. Isso não tem outra definição. Agora, particularmente, de um lado a gente tem que ficar feliz que o Oeste, a rigor, não teve assim possibilidades eleitorais práticas com poucas candidaturas do Oeste a governador. Acho que a última foi do Merizio, mas não, a onda Bolsonaro praticamente inviabilizou, né? E criaram-se um personagem que poucos conheciam em Santa Catarina e foi um dos bem votados, mais de 70%. Foi o ex-governador Carlos Moisés da Silva. Verdadeiramente, nada contra ele, uma pessoa que tem o direito e respeitou o direito, se registrou como candidato, mas foi uma surpresa. Doutor Alfredo, para fecharmos então este bate-papo, gostaria que o senhor deixasse um recado então para a nossa audiência, para as pessoas que sonham em empreender, em implementar suas empresas em Chapecó. Qual que é a mensagem então que o senhor deixa, como o senhor então é o empresário do ano, uma das referências então nesta área da comunicação, na rede de hotelaria e também no empreendedorismo? Nós vemos com bons olhos, porque muitas empresas, inclusive, que não têm identidade com Chapecó, estão aqui investindo. Mas o nosso empresariado, felizmente, é atuante. Tem visão futurista, tem condições, né, de fazer o investimento na própria terra. Né? Investir na sua própria cidade é um galardão que Chapecó tem. Inclusive, contamos também, notadamente no setor imobiliário, muitos investimentos da região e de longe também investindo em Chapecó. Isto quer dizer o quê? Que no horizonte se vislumbra boas luzes no final desse túnel. E eu quero cumprimentar particularmente a força do empresariado chapecoense da região, porque não é só Chapecó que cresce, temos outras cidades aqui no oeste em pleno desenvolvimento, claro, em proporções menores. Mas, felizmente, muitas conquistas já foram realizadas. A gente analisa também, veja, no caso dessas empresas que representam o público mais do lado do capital, que temos quase que falta de mão de obra em Chapecó. Mas tem contrastes. Quantos recebendo aí auxílio-desemprego e com 800, 900 e até 1.000 vagas no Cine? Será que temos que preparar melhor a mão de obra? E nesse sentido, da mão de obra, eu também tenho uma visão um tanto particular, que tem que ser levada muito em consideração a mão de obra. Isto porque nós entendemos particularmente que toda pessoa que tem aptidões para poder desempenhar qualquer tipo de trabalho, que ela, né, faça esta opção. Porque viver de auxílio, claro que muitas vezes ele é necessário, mas dentro de uma transitoriedade. Não podemos ter pessoas que vivam indefinidamente
do auxílio governamental. Ninguém gosta de ver o próximo passando privação, passando fome e tudo mais, mas cada um deveria, até bíblico, né? Comerás ao pão, ao suor do teu rosto. E nós figuramos sempre que trabalhar dignifica a pessoa. E aqueles que querem se acomodar têm que saber que mais dia, menos dia, né, vemos na Europa o declínio de quantas e importantes nações enfrentando problemas gravíssimos. Tentam superficialmente compensar com uma imigração que depois também vai ter direitos. Veja a França, por exemplo, hoje, né, enfrenta seríssimas situações onde direitos que se imaginavam permanentes estão sendo revisados, né? A Alemanha, a Itália, a própria Inglaterra, né? Espanha em crise e outras coisas tantas. Os Estados Unidos perdendo muito da sua liderança internacional com determinados governos de visão social extrema, não que seja mérito, mas precisamos viver muito da realidade. Então, nessa oportunidade que o Diário do Iguaçu nos concede, queremos deixar a mensagem de que o capital é importante, o trabalho é até mais importante, porque diz respeito àquele que não tem nada a oferecer a não ser a sua atividade profissional. E esta atividade profissional, no nosso modo de ver, merece e deve ser melhor remunerada, porque, sinceramente, viver com salário mínimo é quase que degradante. Agora, por outro lado, temos dispositivo constitucional que fala em teto de receber do erário público, sendo completamente desconhecido e ignorado. Criam-se penduricalhos que, pela soma de valores, se sobrepõem à própria remuneração. Isso é um escândalo. Isso aí tem que haver através da participação democrática. Agora, democrática não quer dizer impor limitações no pensamento, impor restrições à livre comunicação, que, aliás, é um dispositivo constitucional, e assim por diante. Mas, vivendo em Chapecó, nós temos a crença nesta cidade. E essa crença é alimentada, embora nós já estejamos no último estágio aqui, mas por 54 anos compartilhamos e elegemos Chapecó como a nossa cidade adotiva. Doutor Alfredo, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Este foi, então, o presidente do Grupo Condá de Comunicação, Dr. Alfredo Lang, que também foi escolhido o empresário do ano de Chapecó, recebeu o troféu Nelson Galina, edição 2024, que falou um pouco mais sobre a premiação, além do contexto econômico, político, e também um pouco mais sobre o cotidiano da capital do Oeste, além de outros assuntos que envolvem toda a região oeste de Santa Catarina. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. E também não esquece de seguir o @Diário do Iguaçu no Facebook e também no Instagram. Até mais!